Esse momento quer trazer a reflexão da parte de Deus, daquilo que a gente vê, da convicção que a gente tem. O nosso Evangelho, o Evangelho da Palavra, o Evangelho das 13 epístolas de Paulo, o Evangelho de 1ª e 2ª Pedro, de 1ª e 2ª Tiago, de 1ª e 2ª João, o Evangelho de Marcos, de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, o livro do Apocalipse, o Velho Testamento, Malaquias, a Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O Evangelho está sendo pregado hoje? Não. O Evangelho está doente. Por que não dizer as pessoas que pregam estão doentes? Porque não reconhece a plenitude da palavra Evangelho, que tem por sua vez trazer as boas novas. Mas Jesus em nenhum momento aboliu a lei. Se olharmos para Romanos capítulo 10, versículo 4 e lermos todo o contexto, não só o versículo, vamos entender o que Paulo estava dizendo. Se começarmos a observar Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo está dizendo que não se envergonha também desse Evangelho. Se lermos também Êxodo 3, versículo 7, vamos encontrar Deus dizendo que olhou do alto a aflição do meu povo que está no Egito e resolveu descer para livrá-los. Se pegarmos o livro de Jó, no finalzinho, no 42, no capítulo 42, vamos observar que Jó recebeu um estado melhor do que ele estava, pela fidelidade aos mandamentos de Deus. Se pegarmos a verdadeira tradução, não a que está adulterada hoje, vamos pegar João Ferreira de Almeida, atualizada fiel, ou melhor, corrigida fiel. Você vai ver que as outras não estão dessa forma. Você pode abrir sua Bíblia aí, você vai se deparar em Apocalipse 22, 14 com isso aqui, que diz: bem-aventurado aquele que é lavado nas vestiduras do Cordeiro, e entrarão pelas portas. Não é isso. Foi uma adulteração do tradutor, pois a Bíblia, traduzida do aramaico hebraico, não do latim, mas original, está dizendo assim. Por isso que eu recomendo João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel. Está dizendo em Apocalipse 22, 14: aqueles que guardam este mandamento entrarão pelas portas. E por que dizer aqueles que estão lavados no sangue do Cordeiro, se não é isso que está dizendo? Voltamos o mais rápido possível, querido, meu querido, meu irmão, minha irmã do YouTube, do Facebook, do Twitter, pastores, irmãos, evangelistas, presbíteros, homens e mulheres de Deus, retomando, reformando o Evangelho antes que seja tarde. Abra o olho, crente, abra o olho. Esse é o Evangelho prostituído dessa geração promíscua, em que podemos agora titular o crente, o evangélico, como evangélico não praticante. Um evangélico que não pratica a Bíblia, um católico não praticante. Daria para entender, porque até então, como eu me entendo por gente, eu ouvia dessa forma: eu sou um católico, mas não praticante. Agora evangélico, não praticante, dentro da igreja, junto com os santos, recebendo o maná, recebendo a graça e a glória, tomando a Santa Ceia.
sendo batizado nas águas de qualquer forma, fumando, bebendo, se prostituindo, não é o evangelho dos apóstolos. Creio que a igreja está tomando rumo para uma catástrofe espiritual. E já é a hora de entendermos que Deus está procurando profetas, homens pregnados, com o coração compungido, voltado para o evangelho dos apóstolos, primeiramente de Paulo, porque o evangelho de Pedro seria um evangelho excluído às pessoas como a mim e você. Você sabia? Pedro, não posso comer aquilo, não posso comer isso. Pedro que se esqueceu das viúvas e dos órfãos. Vai ler Bíblia que você vai entender o que eu estou falando. Quem é teólogo sabe disso. Mas por isso que Deus levanta Paulo, para mim e você receber o evangelho da graça, o evangelho que Deus impregna, que entra dentro do nosso coração, encompurja o nosso ser, para que devemos entender que o evangelho verdadeiro e genuíno é aquele que trabalha na alma e no coração. Paulo, escrevendo a carta 1 Coríntios capítulo 13, no verso 3, ele diz que, se eu não me engano, no versículo 3, diz que se não tiver amor, se eu der o meu corpo para ser queimado, não adianta. Uma pequena reflexão do Dange. Eu sou pastor Edson. Estou colocando um nome, rotulando, de perigo. Em inglês se chama danger. Esse vai ser o nome do canal. Perigo. Quando você abrir o canal do Dange, vai saber, tem alguma coisa boa ali. Tem verdade. Paulo, escrevendo aos Filipenses capítulo 1, versículo 16, ele diz: tenho me colocado como defensor do evangelho. Que Deus abra a tua mente, a tua visão, o seu coração. Que Deus coloque na tua vida homens e mulheres ligados ao céu, cheia do Espírito Santo. Não se promiscue com a promiscuidade deste mundo, pastor. Minha querida irmã, meu irmão, não se vende. Jesus está voltando. Eu sinto Deus me usar agora. Eu sinto Deus me usar aqui. O nosso canal é Dange. Vai falar tudo. E eu vou falar. E essa palavra Dange é o apelido que eu coloquei em mim, porque Dange significa perigo. O perigo está vindo aí. Na iminência de pegar você. Estou querendo abrir os seus olhos pela palavra do Espírito Santo, que não é minha, mas revelada por Ele. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.